Bom, então vamos começar a aula de hoje. Antes disso, é só alguns comentários, né? Então, o primeiro é um comentário referente à prova, né? Então, essa aqui, essa aqui é a nossa última aula, né? Então, a prova já é a nossa próxima aula, prova 2, né? Porque tem uns feriados aqui, né? Deixa eu ver. Tem uns feriados aqui no meio do caminho. Isso, né? Na quinta agora tem um feriado aniversário da cidade. E aí na próxima terça-feira que vem, né, daqui a uma semana, é a P2, tá bom? Então a P2 é assíncrona. Então, para P2, o conteúdo, né, para ficar bem claro, o conteúdo da P2 é a parte de ajuste de curvas, parte de interpolação polinomial e a parte de integração que estamos vendo agora. Tudo bem? Então esse é o conteúdo para a P2. Claro, para sub, né? Prova sub. Então, para a prova sub, o conteúdo é toda a matéria, né? Claramente. Toda a matéria. Tá bom? Então, para P2 agora, a gente só tem esses três tópicos para abordar: ajuste de curvas, interpolação polinomial e integração. E para a prova sub é só... É toda a matéria, né? Porque é a sub. Eu vou deixar... Tá no cronograma de vocês, mas eu vou deixar só como conteúdo adicional, tá? A parte de EDO, eu não vou cobrar nas provas, mas eu vou deixar como conteúdo adicional, tá? Então já tenho umas aulas prontas, né? Umas aulas gravadas. Eu vou colocar essas aulas gravadas, vou disponibilizar ali para vocês no Moodle, tá? E aí, tipo, assistam também, né? Porque faz parte, assim, da disciplina, faz parte da ementa do nosso curso, a parte de EDO. Mas eu só vou deixar ali vou deixar ali separadinho, bem certinho, né? Como conteúdo adicional. Deixar lá os vídeos e os slides, tá? Então, assim, faz parte do curso, tá? Do conteúdo inteiro do curso, só que eu não vou colocar, eu não vou pedir nada referente a EDO nas provas, tá bom? Legal, então, tem isso. Uma outra coisa que eu tenho que falar então, sobre lista, né? Coloquei mais de uma lista, né? Que é a lista 6, tá? Sobre integração numérica. De novo, tá? Eu só tô pedindo um exercício só, que é o exercício 5. E vocês podem entregar até o dia 17, tá? Então, eu acho que vai ser até depois da prova, né? Isso, é sexta-feira que vem, tá bom? Mas, assim, a lista 6 ela abrange essa parte de integração numérica que vai cair na prova, tá? Então, claro, seria interessante vocês já conseguirem fazer essa lista, pelo menos o exercício 5 até antes da prova. Tudo bem? Tá bom, então, assim, até lá, até a prova que é terça-feira, a gente não tem mais nenhuma aula, né? Além dessa de hoje. Mas eu vou colocar ali para vocês, né, para ajudar vocês, eu vou colocar ali uns vídeos sobre alguns exercícios resolvidos das listas, tá bom? E aí pode ajudar um pouco vocês, né? Aproveitar que vai ter esse feriadão aí, né? Acho que é quinta e sexta, né, feriado. Então, como vai ter esse feriado aí para vocês, eu vou deixar lá para organizar direitinho. Vai ter uns vídeos com umas listas, com os exercícios resolvidos para ajudarem vocês no estudo da prova, tá bom? Fora isso, então, também tem as PA, né? Então, amanhã a gente tem a nossa PA da disciplina. Então, também pode ser bem útil, tá? E fora isso, né, o procedimento da prova é o mesmo, né? Eu vou colocar ali terça-feira, né? Eu vou colocar a prova lá também, prova para vocês lá de manhã, e aí vocês vão ter praticamente o dia todo. Vou pedir para vocês entregarem perto ali da noite, tá? Então, vai ser uma coisa muito parecida com a P1. Bom, acho que é isso, né? Alguém tem alguma pergunta referente à prova, alguma coisa do tipo?
Ou alguém tem uma pergunta referente à matéria, né? Matéria da aula passada? Tranquilo, então. Tá bom, né? Então, o que estamos vendo aqui agora é o último tópico relacionado à integração. Então, a ideia, né, é a gente fazer algum tipo de aproximação para o valor da integral definida. Tá? Então, é isso que a gente está trabalhando. E para isso, estamos usando essas fórmulas de Newton-Cotes. Então, forma de Newton-Cotes, no geral, são fórmulas que você consegue calcular a integral a partir do cálculo da função em alguns pontos do domínio, tá bom? Então, são formas desse tipo. Essas fórmulas são chamadas de fórmulas de Newton-Cotes. Na aula passada, né, vimos a fórmula dos trapézios, que a ideia era usar um polinômio interpolador de grau 1. E a ideia básica, né, dessa fórmula dos trapézios era assim, né? Então, a gente tem um gráfico aqui, vou desenhar aqui o gráfico da nossa função. Então, eu vou ter lá uma função, né, definida no intervalo AB. Então, a gente tem aqui a nossa função f, definida no intervalo AB. Definida no intervalo AB. E a forma dos trapézios, a ideia, né, a ideia para a gente guardar, o trapézio vai aparecer depois, né, mas a ideia da forma dos trapézios é você, primeiro, bom, você tem a nossa função aqui, e você considerar, na verdade, apenas dois pontos dessa função, que é o ponto A e o ponto B. Aí você vai e considera a função tabelada, só nesses dois pontos, né, no ponto A, então aqui vai ser o f de A, e no ponto B, eu vou ter o f de B. Bom? Tá, então aqui a gente tem a nossa função tabelada com dois pontos. Qual que era a ideia? Vai lá, ajusta essa tabelinha aqui pelo polinômio interpolador de grau menor ou igual a 1. Tudo bem? Isso é polinômio interpolador, que é o tópico da nossa... É o último tópico que vimos, né? Antes de entrar em integração. Então você faz essa tabelinha aqui, usa só dois pontos ali do domínio, o ponto inicial e o ponto final. Faz o polinômio interpolador dessa tabelinha aqui. Então são só dois pontos, vocês vão ver que vai dar, na verdade, uma reta, né? Porque é um polinômio de grau menor ou igual a 1. E aí você troca, fazer a integração de a a b de f de x dx, você aproximava isso aí pela integral de a a b do polinômio interpolador. Tudo bem? Então, esse é o espírito esse, na verdade, é o espírito aqui dessa parte inteira que estamos vendo, né? Hoje vamos ver só uma generalização disso, tá? Então, esse aqui era o espírito lá da aula passada. Só que a gente viu, né? O polinômio interpolador, só dois pontos, tal, que era fácil de calcular o polinômio interpolador. E vimos, na verdade, que isso aqui dava... Esse resultado aqui, né? Na verdade, dava... dava o... Era o f de A mais f de B multiplicado, acho que por B menos A, dividido por 2, né? Tá bom? Porque você, se você construir o polinômio interpolador de grau menor ou igual a 1, depois você integrar de A e B, você vai ver que vai dar essa expressão aqui. E aí, por que que sai essa fórmula do trapézio, né? Porque o que você está fazendo, na verdade, você está considerando o f de A, né? Então, no A, você está considerando o f de A. No B, naturalmente, está considerando o f de B. Tá bom? E aí assim, né? O polinômio interpolador aqui, então, o polinômio interpolador para essa tabela tem que passar no ponto f de A e no f de B, tá bom? Então, um polinômio que passa nesses dois pontos, né? Você tem dois pontos, um polinômio que vai passar aí com certeza seria uma reta, né? Então, você vai traçar uma reta que liga aqui o f de A ao f de B. Tudo bem? Você traçou uma reta que vai do f de A ao f de B. E pronto, na verdade, quando você faz a integração dessa reta, o que te dá na verdade, é a área desse trapézio aqui, né? Então, por isso que dá aqui essa altura aqui, que é f de A. Então, aqui é o f de A, né?
Essa outra altura aqui em cima é o f de b. Então dá o f de A mais f de B multiplicado pela base, né? B menos A dividido por 2. Tudo bem? Ou é um lado mais o outro lado multiplicado pela altura, né? Que é B menos A dividido por 2. Tá bom? E daí surgia essa forma da regra do trapézio. Tudo bem? Mas a ideia principal está aqui, né? Trocar a nossa integração pela integral do polinômio interpolador. Na regra dos trapézios, então, você só usava 2 pontos só. Então, em particular, você estava aproximando pelo polinômio interpolador de grau menor ou igual a 1. Né? E quando você entregava, na verdade, você estava aproximando dessa área debaixo do gráfico em azul, né? Pela área do trapézio que está aqui em vermelho. Tá? Então, essa aqui era a ideia. Depois, né, vimos algumas modificações desse método, mas a ideia era sempre a mesma. E as modificações era assim, era você dividir o intervalo AB em intervalos menores, e para cada um desses intervalos você aplicava de novo a regra dos trapézios, tá bom? Então, por exemplo, só um exemplo, né? Você dividir isso aqui no meio, então você ia ter aqui um ponto no meio chamado M. Aí agora o que você fazia, então, nesse caso? Nesse caso você considerava você ia considerar aqui esse ponto aqui. Então, o M você olhava até o f de M, que é onde que essa barrinha vertical vai encontrar a nossa função que está em azul. Tá bom? Aí depois você considerava o A e o f de A nessa ponta. Só que agora você considerava esse trapézio que está aqui, o verde. Tudo bem? Então aqui você tem um trapézio 1. Depois você considerar um outro trapézio, que seria, você vai considerar agora o B e o f de B também. E aí você também considera o M e o f de M e considera esse outro trapézio aqui. Bom, você ia ter outro trapézio 2. Tá? Então a ideia é que você aplicava então a regra do trapézio aqui, nessa região, né? Intervalo AM, depois você aplicava de novo no intervalo MB, e aí somava a área desses dois trapézios, tudo bem? E aí você conseguia em particular até uma fórmula fechada para isso, tá? Mas o que vocês podem guardar, né? É essa ideia de que você dividiu então o intervalo AB em mais pedacinhos, e em cada pedacinho você fez aquela ideia de usar a regra do trapézio, tá bom? Isso dava origem à regra do trapézio repetida N vezes, tá? Onde N é a quantidade de subintervalo que você estava considerando. O que a gente vai fazer na aula de hoje é uma coisa muito parecida, que é assim, né? É até natural. Na fase inicial aqui, o que você tinha? Você tinha lá a função f de x do intervalo AB, que era essa curva que estava aqui em azul. E o que você fez? A gente só considerou dois pontos, o A e o B, tá bom? Considerou dois pontos, olhou essa tabela aqui, em particular, chegamos a um polinômio interpolador de grau menor ou igual a 1. Tá, deixa eu só... A ideia era essa, deixa eu só apagar aqui o excesso. Então, a ideia do usar a regra do trapézio era essa, né? Você pegava só dois pontos, pegava dois pontos ali, você pegava dois pontos, o A e o B, construía essa tabelinha aqui e achava o polinômio interpolador, que nesse caso ia ser uma reta, tá bom? O que vamos fazer agora, né, e acaba sendo até um pouco intuitivo, que é assim. Então, a gente só usou dois pontos, tá? Então, a gente só está usando dois pontos, A e B, na regra dos trapézios. E aí, isso em particular vai resultar que o nosso polinômio interpolador aqui, no caso, vai ter grau menor ou igual a 1. Então, vai ser uma reta.
A ideia, né, o próximo passo é só pensar assim: "Ah, então a gente está aproximando a nossa função por uma reta. Por que não aproximar por polinômios com grau um pouco maior?", tá. Então o que vamos ver na aula de hoje é só um passo a mais. Por que não considerar um polinômio de grau menor ou igual a 2? Tudo bem? Por que não aproximar a função por um polinômio de grau menor ou igual a 2? Então, nesse caso, o que vamos fazer? É o seguinte: em vez de considerar só dois pontos, né? Você tem o ponto A e o ponto B, você considera mais um ponto, mais um terceiro ponto. Tá? Só por simplicidade, vamos pegar o ponto do meio aqui, tá? Vou chamar de M. Vou chamar de M, tudo bem? Aí você pega o M, pegar o M. Então a gente está olhando o A, o B, vamos olhar também agora o M, tá? Onde que é a função, o f de M, que vai ser aqui, vai pegar aqui em cima, tudo bem? Então, em particular, na nossa tabelinha, vamos aumentar ela um pouquinho, vai ter agora um ponto M, e o valor é f de M, tudo bem? E vai ter ponto B e o ponto f de B, tá bom? Então agora a gente tem três pontos, né? Tem o A, o M e o B, tá? Da mesma forma que a gente vai fazer agora, acha o polinômio interpolador para essa tabela, tá? Nesse caso, o polinômio interpolador agora vai ter um grau, pode ter um grau um pouquinho maior, né? Porque agora eu tenho, como eu tenho três pontos na tabela, então nosso polinômio interpolador vai ter grau menor ou igual a 2. Tudo bem? Fez isso? Legal. Agora pega a integral de AB de f de x dx e, na verdade, aproxima pelo polinômio interpolador de grau menor ou igual a 2. Tudo bem? Tá, então você está fazendo agora, você trocou ali a reta, agora você está pegando alguma coisa que pode ser uma coisa mais ou menos quadrática, tá? Aqui não ficou muito interessante, mas você está aproximando agora a sua função para uma função possivelmente quadrática, né? De grau menor ou igual a 2, tá bom? Mas a ideia acabou sendo a mesma, né? Tá vendo? Então você pegou a integral de AB de f de x dx, vai calcular ela usando, na verdade, o polinômio interpolador. Vai calcular a integral do polinômio interpolador. Tudo bem? Tá? Então essa aqui é a ideia, um resumo assim, né, da ideia da aula de hoje, tá? Vamos só formalizar, tá? Que agora é só fazer uma formalização. Que é isso, né? O que vamos ver hoje é chamada fórmula de Simpson, e ela nada mais é do que a gente acabou de explicar ali no slide anterior, que é usar um polinômio interpolador de grau menor ou igual a 2, tá bom? Você só aumenta um pouco o grau. Então aqui eu só vou escrever, né? A gente só vai formalizar aquela ideia intuitiva que discutimos. Você pega uma função lá de A e B em R contínua, você faz uma aproximação por pelo polinômio interpolador para a função f. Para isso você vai pegar o ponto A e o f de A, o ponto B, f de B, e o ponto M, né? Que é aquele ponto do meio, que ficava entre o A e o B. Então você vai usar o ponto M, f de M. Tá ok? Onde M vai ser, eu posso escrever, né, M como sendo o A mais H, onde H é a distância, né, do o comprimento do intervalo dividido por 2, tá bom? Então você quer achar o ponto do meio, basta você pegar o A e somar mais H, tá bom? Então é assim, né, você tinha lá o, o A e o B, para você achar o M aqui, basta você considerar essa distância que está aqui do M para o B, que é H, aqui também a distância vai ser H, tá? Então, em particular, para achar o M, basta você pegar o A e somar mais H. Tudo bem? Então, pronto. Dado esses três pontos aqui, né, que esses três pontos, na verdade, formam aquela nossa tabelinha com três pontos, você acha o nosso polinômio interpolador, tá? Aqui, por exemplo, eu estou usando o polinômio interpolador usando a fórmula de Lagrange. Então, esse aqui, ó, se você escrever, esse vai ser o L0, esse vai ser o L1 e esse vai ser o L2, que são aqueles polinômios de Lagrange que usamos, né, quando estudamos interpolação polinomial, tá? Aqui usando o polinômio de Lagrange, tá bom?
E aí e aquilo, né, como a gente tinha comentado, que a ideia é fazer então aproximar a integral de AB de f de x dx, vamos aproximar pela integral do polinômio interpolador, só que agora nesse caso com o polinômio interpolador P2, que é um polinômio de grau menor ou igual a 2, tá bom? Então vocês veem que até essa parte aqui o procedimento é muito parecido com o que vimos na aula anterior. Lá a gente aproximava pelo polinômio interpolador de grau menor ou igual a 1. Nesse caso aqui a gente faz uma aproximação com o polinômio de grau menor ou igual a 2. Para isso você considera 3 pontos, né? O ponto A, o ponto B, que é o ponto inicial e final do seu intervalo, e aí você pega mais um ponto, mais um terceiro ponto, que seria o ponto ali do meio do intervalo AB. Tá bom? Tá bom? E aí, fazendo a integração desse polinômio P2, né? Fazendo uma mudança de variável assim, uma mudança de variável esperta, a gente vai encontrar que a integral do polinômio interpolador de grau menor ou igual a 2 vai ser igual a h sobre 3 multiplicado pelo f de A mais o f de B e multiplicado por 4 vezes o valor da f no ponto central. Tudo bem? Então, desse slide para cá, eu só peguei essa expressão aqui do P2, peguei a expressão do P2 e fiz a integral de A a B, tá? E eu obtive esse resultado que está aqui, tá bom? Essa fórmula. Isso você consegue fazer uma mudança de variável em cada uma das integrais. Tudo bem? Então, no final das contas, a fórmula de simples é essa daqui, fórmula fechada. Então, você vai aproximar a integral de AB de f dx, você vai aproximar pelo valor, que é o h sobre 3, multiplicado pelo f de A, mais 4 vezes o f de M, mais o f calculado no B. Tá bom? Então, essa aqui é a fórmula de Simpson, né? Conhecida como fórmula de Simpson simples, ou a fórmula do 1/3. E além disso, a gente tem uma expressão aqui para o erro, tá? Então, o erro que a gente está cometendo, a gente quer calcular a integral, né? Mas ao invés de calcular a integral, a gente faz a aproximação por esse número que está aqui, né? Que é dado pela fórmula de Simpson. Então, o erro que a gente está cometendo é da ordem de h sobre 5, né? Dividido por 90, multiplicado pela derivada quarta da função, tá? Então, para essa forma de erro aqui, eu estou assumindo que além da função ser contínua, ela tem derivada até a quarta ordem. E calcular no ponto C, onde o C é um ponto do AB, tá bom? Isso aqui, então, é só uma... a gente usa o erro aqui para fazer uma delimitação do tamanho do erro que a gente comete em aproximar o valor da integral por esse número que está aqui. Tudo bem? Qual que é o erro que a gente comete em fazendo aproximações? Tá? Legal, então vamos fazer aqui um exercício. Fazer um exercício aqui usando agora a forma de sinus, tá? Então é a função f de 0, 1 em R e é a função f de x igual a x ao cubo, tá bom? Então o gráfico da função, se a gente fosse desenhar um gráfico da função, tá, deixa eu fazer na próxima. Então vou fazer aqui o gráfico da função, vai de 0 a 1 só. Então ele vai de 0 a 1. Aqui vai ser 1. Então é alguma coisa assim.
Tá, então aqui é só um esbocinho do gráfico, tá? Então vamos calcular a integral dessa função. Então aqui a gente quer calcular a integral de 0 a 1 de x ao cubo dx. Então, pela fórmula de Simpson, o que eu vou ter? O que eu preciso, né? Bom, eu sei que o a, que é o ponto inicial do intervalo, é o 0, né? Esse termo inferior da integração. O b é o 1. Tá? O ponto do meio, né? Então, o ponto do meio entre 0 e 1, né? Então, o ponto do meio vai ser por aqui. E o valor dele vai ser meio, né? Porque é um ponto que tem que estar entre 0 e 1. Então, o ponto M vai ser meio. Bom? Particular, o H, né? Que é a distância entre... O H é sempre a distância entre dois pontos adjacentes, tá? Então, entre o 0 e o meio, e entre o meio e o 1. Então, o H, o valor do H é sempre meio. Então, pela fórmula de Simpson, a integral de 0 a 1 de x ao cubo dx, ele vai ser aproximadamente, né? Então, a gente olha ali para a fórmula de Simpson, h sobre 3, multiplicado pelo f de A, mais 4 vezes o f de M, mais o f de B. Bom? Então, vai ser h sobre 3, então é meio, dividido por 3, isso multiplicado pelo f de A, o f de A é 0, quer dizer, o A é 0, mais 4 vezes, né, o f de M, o M é o meio, mais o f de B, que é 1. O B é 1, né? Então, isso aqui, na verdade, vai dar 1 sexto de... Bom, f de 0, a função é x a cubo, tá? Então, f de 0 vai dar 0. Mais 4 vezes o f de meio, né? Então, o f é a função x ao cubo, então aqui vai dar 1 sobre 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Mais f de 1, como a f é a função x ao cubo, f de 1 vai dar 1. Isso aqui vai dar 1 sexto de 4 dividido por 8, aqui vai dar meio, né? Mais 1. Que vai dar o 3. Dá 1 quarto. 1 quarto. Tudo bem? Então, pela fórmula de Simpson, integral de 0 a 1 de x ao cubo dx deu 1 quarto. Então, só lembrar que, na verdade, aqui é um aproximado, tá? Aproximadamente 1 quarto. Isso aqui usando a regra... Essa regra aqui de Simpson, tudo bem? Tá, alguém ficou com alguma dúvida aqui na aplicação aqui da regra de Simpson? Ficou tudo claro? Tranquilo? Tá bom. Só para a gente comparar, vamos ver como é que ficaria usando o trapézio, né? Como é que ficaria usando a regra do trapézio? Então, pela regra do trapézio, a integral lá de 0 a 1 de x ao cubo dx ia ficar, era o f de 0 mais o f de 1 multiplicado por 1 menos 0, né, que é o comprimento do intervalo, dividido por 2. Tudo bem? Então, pela regra do trapézio, né, isso aqui na verdade é aproximado. Então, mas isso aqui é igual, o f de 0 vai dar 0, o f de 1 vai dar 1. Vai dar 1, né? Então, na verdade, isso aqui ia dar meio, tá? Então, pela regra do trapézio, o valor da integral seria aproximadamente meio, tá bom? E, só que a gente consegue comparar, né? Qual que é o valor real, né? Porque no caso aqui eu peguei um valor de integração bem... Uma função para integrar ela bem simples, né? Porque a gente sabe que a integral de 0 a 1 de x ao cubo dx, a
gente sabe, né, que a primitiva é x à quarta sobre 4, calculado entre 0 e 1. Então a gente sabe que o valor dá 1/4, tá? Esse aqui é o valor real, tudo bem? Que é um caso particular que a gente consegue calcular a integral e ele é bem simples, tá bom? Então a gente vê, né, porque ó, a regra de Simpson, na verdade, ele deu o valor aproximado que ele deu de 1/4, na verdade, é até o valor real. Tá? Deu 1/4 aqui, de fato, e você vê que o valor real é 1/4. Então ele até que acertou bem. Na verdade, ele acertou, na verdade, né? Então a aproximação dele foi muito boa. E aí você vê que ó, ele é melhor, o Simpson é um pouco melhor do que o trapézio, porque o trapézio, se você fosse aplicar só a regra do trapézio, teria dado o valor meio, tá bom? Então meio seria de bem. Teríamos errado aqui no dobro, né? Teríamos errados aqui em 100%, tá? Porque o trapézio estaria dando meio, só que o valor real é 1/4. Né? E estaria dando o dobro do valor, né? E agora a regra de Simpson não, ele foi lá e deu até o valor exato, tá bom? Então, claro, isso aqui é um caso particular, né? Mas geralmente a forma de Simpson vai dar um valor aproximado para o valor da integral melhor do que usando a regra dos trapézios. Tudo bem? Legal, então ali a gente só fez uma aplicação da fórmula de Simpson simples, né? Que aquela ideia bem simples, que você pega toda a função, pega todo o domínio, só pega ali um ponto do meio e, e aproxima esses 3 pontos pelo polinômio interpolador e integra. Tá bom? Mas aí, da mesma forma que a gente fez ali para o método dos trapézios, a gente pode fazer pelo método de Simpson também. Você pode pegar lá o intervalo, fazer várias subdivisões. Em cada uma dessas subdivisões, você vai lá e aplica a regra de Simpson para cada um desses intervalos, tá bom? Então, antes de eu escrever aqui, né, que ele tem uma expressão não muito legal, vamos só olhar um exemplo, como é que ficaria isso, tá? Porque assim, vai aparecer ali uma fórmula, mas é sempre importante vocês guardarem qual que é a ideia por trás, tá? Porque se você guarda a ideia, qual que é a motivação, vocês não precisam ficar guardando como é que é a fórmula genérica, generalizada para determinado cálculo, tá? Então, por exemplo, então aqui você vai ter a nossa função, tá? Então, a ideia é repetir aquele procedimento da regra de Simpson mais de uma vez. Vamos repetir aqui 2 vezes, tá bom? E aí com 2 vezes já dá para a gente ter uma certa noção de como é que vai ficar a cara da expressão do nosso cálculo. Então, qual que é a ideia? A ideia é dividir esses intervalos de tal forma que eu consiga aplicar a regra de Simpson 2 vezes, tá bom? Para começar assim, para você aplicar a regra de Simpson, você precisa de 3 pontos, tudo bem? Então, sempre a gente vai ter que dividir esse intervalo AB de tal forma que eu sempre consiga pegar de 3 em 3 pontos, tudo bem? Então, o que eu vou precisar? Nesse caso aqui, eu vou precisar aqui do ponto do meio, tudo bem? Ponto do meio. E além disso, eu vou precisar aqui de um ponto entre o A e o ponto do meio e entre o ponto do meio e o ponto B, tá bom? Então, o A comumente eu vou chamar de x0, esse ponto aqui eu vou chamar de x1, esse ponto do meio, né, vou chamar de x2, esse ponto aqui eu vou chamar de x3 e esse o B eu vou chamar de x4. Tudo bem? Aí eu vou fazer essas subdivisões aqui. Então eu vou ter ali o ponto do meio, né? Eu vou ter o ponto x1 e eu vou ter o ponto x3, tá? E qual que é a ideia, né? A ideia é que vamos aplicar o método a forma de Simpson nessa parte que está aqui, nessas 3 barrinhas. Depois eu vou aplicar a regra dos trapézios nessas outras 3 barrinhas aqui do final, tudo bem? Então eu vou repetir a regra de Simpson 2 vezes, uma para essa parte que está aqui
uma para essa área que eu estou rachurando aqui em verde. Tá bom? Então eu vou calcular essa área, né? Ou seja, calcular a integral só nessa parte. E aí a outra parte eu vou usar a regra de Simpson nessa outra parte que está aqui. Tudo bem? Então isso que vai... Isso que a gente estamos querendo dizer por aplicar a regra de Simpson duas vezes, tá bom? Você vai aplicar em duas partes, uma na parte verde e outra na parte que eu estou desenhando aqui de vermelho. Tudo bem? Então vamos lá. Você vai aplicar uma na parte verde e uma na parte vermelha. Nessa parte verde aqui, como é que fica? Nessa parte vermelha vai ficar... vamos chamar então a distância de cada um desses dois pontos aqui de H. Então a distância de x0 a x1 eu vou chamar de H. De x1 a x2 eu chamo também de H, tá? Tudo bem? Então a distância em cada um dos pontos é sempre H. Então, aplicando nessa primeira parte aqui, né? Na partinha verde, vai ficar H sobre 3 multiplicado pelo ponto inicial, o f do ponto inicial, que vai ser o f de A, mais 4 vezes o ponto do meio da parte verde, né? Então, o pontinho que está no meio na parte verde, só olhando a parte verde, é o x1. Então, vai ser 4 vezes o f de x1 mais o ponto extremo superior do domínio, que nesse caso aqui do verdinho vai ser o x2, mais o f de x2. Tá? Então, esse aqui é a regra de Simpson aplicada só na partinha verde, tá bom? Agora eu vou usar a parte vermelha. Na parte vermelha vai ser, a fórmula é a mesma, né? Vai ser H sobre 3. E aí, multiplicado pela parte inicial do domínio. Parte inicial do domínio agora não é o A mais, né? É o x2, tá? Porque o vermelho aqui está começando da barrinha que está em cima do x2. Então aqui vai ficar f de x2 mais 4 vezes o f do ponto meio. Do ponto do meio, que nesse caso vai ser o x3, né? Que ele está aqui no meio, na região vermelha. 4 vezes o f de x3 mais o f do ponto final, que nesse caso aqui é o b. Tá legal? Então, a nossa integral de a a b da f de x dx, eu vou aproximar como soma, né? Como soma dessa área verde mais essa área vermelha. Só que essa área verde está sendo aproximada por esse valor aqui, e a parte vermelha está sendo aproximada por esse valor que está aqui em vermelho. Então, essa integral aqui vai ser aproximadamente a parte que está em verde, bom, mais, opa, mais a parte que está em vermelho. Tudo bem? Então, no final das contas, só vou arrumar aqui, né? Isso aqui vai ser aproximado. H sobre 3 está nos dois lados, né? H sobre 3 multiplicado por... Bom, vai ter o f de A. O A é o ponto inicial do intervalo. Depois vai ter um f de B aqui, né? Sobrando. Mais 4 vezes o f de x1. O 4 também aparece aqui multiplicando o x3, então eu vou colocar ele aqui também, mais x3, f de x3, mais, tem um f de x2 aqui, ó, e tem um f de x2 aqui. Então, a soma dos dois vai dar 2, mais 2 vezes o f de x2. Tudo bem? Então, essa aqui é a fórmula de Simpson repetida duas vezes. Tá bom?
Então essa aqui é a forma de simples repetir duas vezes, tá? Então a construção dele, como a gente obteve a repetição duas vezes, fica... acredito que assim fica mais claro para vocês entenderem como é que fica para a gente repetir um número maior de vezes, tá bom? Sem a gente precisar ficar decorando fórmula, tá? Porque tem uma fórmula fechada que é assim, uma coisa que a gente observa é, a gente repetiu duas vezes, o que acontece com essa fórmula? Vai ter o h sobre 3, né? Então o h é sempre a distância entre dois pontos adjacentes quaisquer. Vai ter o f de a, o a é o ponto inicial do intervalo. Vai ter o f de b, tá bom? Aí depois vai ter mais 4 vezes, e aí se a gente observar o que está aqui em parênteses, né? Vai ter 4 vezes uma soma das f no x que vão ter índices ímpares, tá? Então aqui tem um x1 e aqui tem um x3, né? Então vocês veem que os dois índices são ímpares. Então esses eu vou somar e depois multiplicar por 4. Depois eu vou pegar todos os f's do x, tá? Que o x tem um índice par. Eu vou somar todos eles e ainda vou multiplicar por 2. Tudo bem? Isso aqui vai me dar a fórmula de Simpson, nesse caso, repetida duas vezes. E aqui, né, ó, eu vou voltar lá e mostrar como é que fica no caso generalizado. No caso generalizado, não é isso. Né? Então, você vai repetir, você dividir o seu intervalo aqui em n partes, tá? Com n par, tá? Então, na verdade, você vai ter n mais 1 pontos. E então, a sua fórmula de Simpson repetida vai ficar o h sobre 3, que é o mesmo que a gente tinha chegado lá. O f de A e o f mais f de B, né? Que é o f no ponto inicial do intervalo mais o f no ponto final. E é isso, mais 4 vezes você soma todo mundo que tem um f calculado num x que tem um índice ímpar. Então aqui é x1, aqui é x3, aqui vai ter x5, x7, x9, x11, tá? Até chegar no n-1. Depois você vai fazer mais 2 vezes o f do x calculado nos índices pares. Então vai ter x2, x4, x6, x8, x10, x2 e assim por diante, até chegar no xn, tá bom? Então essa aqui é a fórmula de Simpson repetida n vezes, tá bom? Repetida n vezes não, no sentido que você tem um intervalo AB, você repetiu, particionou ele em n mais 1 pontos, tá bom? E aí você usa essa fórmula aqui geral. Mas da onde que sai essa fórmula geral? Sai daquele procedimento que a gente fez análogo ao caso n tinha 6 pontos, né? E aqui eu também tenho uma expressão aqui para o erro, tá? Eu consigo fazer uma majoração pelo erro. Então aqui, opa, aqui é n, tá? Tudo bem? Aqui é n sobre 2, h quinto sobre 90 f a quarta de c de k, tá? Então, no erro a gente observa que à medida que você vai aumentando os pontos, né? À medida que você aumenta os pontos, à medida que você aumenta essa sequência aqui de pontos, o h, né, vai ficando cada vez menor. Em particular, esse erro aqui, o módulo do erro vai ficando cada vez menor. Tá? Então, é aquela ideia intuitiva que, à medida que você vai aumentando o número de pontos, né, vai aplicando a fórmula de Simpson aplicada em um número maior de pontos, o valor que você vai obtendo vai ficando cada vez mais próximo do valor real da sua integração. Tá bom? Então, só para concluir, eu deixo então como exercício. Aplicar a fórmula de Simpson repetida. Então, duas vezes, né? Duas vezes para calcular integral de 0 a 1 de x ao quadrado. Vou colocar x ao quadrado. X ao quadrado mais 1 dx. Tá bom? Então, eu deixo como um exercício. E na lista de exercícios, vocês também tem bastante exercício muito parecido com isso que eu acabei de escrever aqui. Tá bom? Bom, então, na aula de hoje era isso, né? Isso que eu queria passar. Então, isso aqui completa a parte de integração, integração numérica. Então, vimos dois modos de calcular a integração numérica, né? Um era usando a forma dos trapézios. Então, era o trapézio simples e o trapézio repetido. E na aula de hoje vimos a regra de Simpson, também a regra de Simpson simples e também a repetida, tá bom? Então, isso fecha essa parte de cálculo de integração numérica.
E também fecha o conteúdo para a prova, tá? Então a prova será cobrada só até a aula de hoje. Tudo bem? Alguém tem alguma pergunta? Alguma dúvida? Uma coisa que não ficou muito claro? Tá ok, então. Então vou encerrar aqui a gravação.